Hoje eu começo uma série nova aqui nesse canal. Ela se chama O que Ninguém Me Ensinou Sobre. Porque existem algumas coisas que só fui entender depois de muitos anos. E talvez se alguém tivesse me explicado isso antes, eu teria sofrido bem menos. Então hoje eu quero começar falando sobre o medo. Porque existe uma coisa que ninguém nunca me ensinou sobre ele. Durante muito tempo, eu achava que o medo era aquela sensação de insegurança. Era sentir receio, era não ter coragem. Mas olhando para minha própria vida, eu percebi que o medo nem sempre aparecia desse jeito. Muitas vezes ele aparecia como raiva, como controle, como impaciência, a necessidade de que tudo acontece do meu jeito. Eu demorei muito tempo para perceber isso, porque por fora parecia que eu era uma pessoa brava. Mas por dentro, na maioria das vezes, eu só estava com medo. Medo de perder as pessoas, medo de não ser suficiente, medo de não ser amada, medo de ser rejeitada, medo de ser abandonada. E quanto maior era esse medo, mais eu tentava controlar tudo. Hoje eu consigo olhar para trás e entender que a minha raiva não era o problema. Ela era um aviso, ela era um sintoma. Ela mostrava que existia alguma dor pedindo atenção. Hoje, eu trouxe 3 cartas aqui do meu oráculo frequência vibracional e achei muito curioso, porque eu perguntei sobre o medo e a carta do medo nem apareceu aqui. A primeira carta que veio foi justamente a carta da paz. E isso faz muito sentido para mim, porque apesar de tudo que eu vivi, no fundo, o que eu sempre procurei foi a paz. A raiva nunca foi o meu objetivo. Ela era só a forma que eu encontrava para tentar me proteger. E depois veio justamente a carta da raiva. E ela me lembrou que muitas vezes aquilo que nós mostramos para o mundo não é o verdadeiro problema. É apenas o jeito que nós aprendemos a sobreviver. E às vezes, essa mensagem pode fazer muito sentido para você. Porque às vezes a pessoa pode parecer irritada, mas ela está machucada. É apenas o jeito que ela está aprendendo a sobreviver. Às vezes ela parece fria, mas ela tem medo de se envolver. Às vezes ela parece controladora, mas na verdade ela tem medo é de perder. Quando a gente olha só para o comportamento, nós perdemos a oportunidade de entender a verdadeira causa do problema. E a última carta aqui foi a carta do alinhamento perfeito, integração total. E foi ela que mais me emocionou aqui, porque ela fala sobre integrar todas as suas partes, todas as partes de quem nós somos. E eu acho isso muito bonito, porque durante muito tempo eu acreditava que precisava eliminar aquilo que eu não gostava em mim. E talvez seja isso que você esteja passando também nesse momento. Mas hoje eu penso diferente. Hoje eu acredito que amadurecer não é você fingir que a raiva nunca existiu, que a raiva não existe dentro de você. É você entender por que ela apareceu. Então, a raiva aparece como um sintoma, mas na verdade é o medo de você perder algo, medo de você não ser suficiente, medo de não ser amada. Então, a raiva é só um sintoma daquilo que realmente está por trás de alguma situação. Então, entender que o porquê essa raiva aparece, o porquê esse sintoma aparece, não é você fingir que nunca sentiu medo de algo. É você aprender a olhar para ele sem você deixar que ele decida a sua vida. O próprio conselho da carta diz aqui algo que eu acho muito importante eu passar para vocês. O alinhamento começa de dentro para fora. Quando você integra suas partes internas e aceita tanto sua luz quanto as suas sombras, o mundo exterior se reorganiza para refletir esse equilíbrio. Lembre-se, você não precisa ser perfeita, apenas completa. Essa frase mudou a forma como eu passei a olhar para mim mesma.
porque eu percebi que eu não precisava lutar contra todas as minhas emoções. Eu precisava aprender a escutá-las. A raiva, o medo, a tristeza, a alegria, todas elas têm alguma coisa para nos ensinar. O problema não é você sentir, o problema é você viver sem entender o que está sentindo. Então hoje eu quero deixar uma pergunta aqui para você. Na próxima vez que você sentir muita raiva de alguma situação, em vez de perguntar por que eu estou tão irritada, experimente se perguntar o que esse sentimento está tentando proteger dentro de mim. Talvez esse sentimento que esteja vindo seja por um medo, talvez seja uma insegurança, talvez seja uma ferida antiga, talvez apenas uma necessidade de ser acolhida. Então não tenha pressa para responder e para entender a resposta que vai vir. Só permita que essa pergunta acompanhe você durante todo esse dia. Se essa reflexão fez sentido para você no dia de hoje, escreva aqui nos comentários. Você já percebeu que muitas vezes a raiva escondia um medo que você nem tinha percebido? Pode ser que a sua resposta ajude uma pessoa a olhar para si mesma com um pouco mais de carinho e cuidado. Então, se esse vídeo contribuiu com você, deixa aqui o seu like, se inscreve nesse canal, compartilha essa mensagem com quem você conheça, né, que precisa entender mais sobre as suas emoções, seus sentimentos, precisa sentir as emoções difíceis e entender, né, que isso não faz de ninguém uma pessoa ruim, só faz ela uma pessoa mais forte, mais corajosa, uma pessoa melhor. Todos os dias nós estamos aqui construindo esse espaço para conversar sobre situações da nossa vida de um jeito simples, verdadeiro e sem máscaras. Quando nós percebemos que alguns dos nossos medos vêm se repetindo e continuam influenciando nossas escolhas, nós precisamos dar uma atenção a isso. Então, eu também realizo atendimentos individuais. Se você sentir que é o momento de você olhar para isso, meu contato vai ficar aqui na descrição, porque muitas vezes, né, a gente compreender a origem de um comportamento é o primeiro passo para deixar de ser conduzida por esse comportamento e fazer a escolha de você conduzir conscientemente a tua vida. Eu quero falar para você que o medo não faz de você uma pessoa fraca, mas ignorar aquilo que ele está tentando mostrar para você pode fazer você viver a vida inteira tentando controlar esse lado de fora, quando a verdadeira mudança começa realmente do lado de dentro. Até amanhã na próxima mensagem e gratidão.